é meio original Silvio Santos style, é zoeira mesmo. Tem coisas que são muito mais quadradinhos assim, né? Aí tipo tem o Racha Coração, que já se segmenta pra se poder falar de amor e tal. Eu acho que com o crescimento da cena também vai diversificando as possibilidades, né? Mas eu acho que das coisas que tem na cena atual, talvez seja uma das coisas mais diversas, né? Ali pau a pau com o sarau, mas é uma das coisas mais diversas, porque você vai às vezes num sarau, num lugar específico, aquele sarau de violino e de alguém falando um poema com a maçã imaginária aqui, e tem muito menos diversidade, por exemplo, do que tem num evento de slam. Fala um pouco sobre o menor slam, se eu tenho um formato diferente, tem o menor, daquela coisa que você estava fazendo. O menor ele é engraçado porque até o Mark Smith lá, né, quando a Roberta fala, o Mark Smith que é o fundador do slam, quando a Roberta fala pra ele do menor, ele fala assim, é isso! Que eu acho que como criador, a gente quer ver as pessoas criar em cima de nós, né? Então como criador, eu quero que a pessoa pegue e invente em cima, né? Então, quando ele viu que, pô, estão mudando a regra do bagulho, é porque o bagulho virou já uma coisa muito maior do que se pode controlar, porque você tá mudando a regra, você tá vivo, né? Vai inventar outra coisa e tal. O menor hoje, por exemplo, já está presente em 4 países, quer dizer em 5, mas com edição fixa em 3, que é no Brasil, em alguns estados do Brasil, né? Minas, Rio de Janeiro, por enquanto esses 3, São Paulo, e aí tipo no México e em Portugal. E aí na África do Sul, parece que tem alguma pessoa lá da África do Sul ou de outro país que está fazendo eventualmente. E na Argentina também fizeram. Mesmo nome ou formato. No México chama Slam em Fá, que é quando alguém vai cantar alguma coisa, fala dá-me um Fá, que é tipo a nota mais rápida assim pra eu. Então dá um Fá aí dá-me um Fá. Então eu chamo Slam lá em Fá, mas é a mesma regra. Que eu acho que o lance é esse, como criador também acho que é isso, cada lugar tem que ter sua particularidade, sua linguagem, né? Então tipo o Trezinho, como é no Largo do 13, eles resolveram que ia ter 13 segundos ao invés de 10. Eu acho que é isso que é o barato do criador, mas aí o menor slam do mundo acabou de chegar aí o Giovanni comigo, que apresenta comigo, mas o menor slam do mundo surgiu no Brasil há 5 anos e tem essa coisa do formato de ser 10 segundos, por nós até 10 segundos. Só que quando a gente começou a fazer, a gente fica zoando que a gente queria fazer entrar pro Guinness, né? Ficar zoando, não, a gente fez pra entrar pro Guinness e tal. E aí tinha esse perigo de aparecer alguém fazer um menor do que 10 segundos. Aí a gente falou, não, então vamos fazer o mini menor slam do mundo. São poemas de até 3 segundos. Aí mesmo assim, ainda tinha gente que falava poema mais curto. A gente falou, não, então vamos fazer o nano, que é poema de 1 segundo. Aí menos do que isso, não tem jeito, assim, né? Só que tem algumas pessoas que chegam no lugar, você fala, essa pessoa é poeta. A pessoa não fala nada, mas você fala, é poeta, tô ligado. Então, tipo assim, aí essas pessoas que só no silêncio mesmo é poeta, a gente ficou nessa galera, assim, mas foi isso, assim, tipo, inventar e brincar, e aí a gente, por exemplo, tem no fim um desafio, que você tem que fazer um poema de 10 segundos de improviso, então tem várias brincadeiras que nós estamos inventando pra coisa ser mais legal, assim, o objetivo do nome mesmo menor, porque não tinha outra ideia, era entrar pro Guinness mesmo, então era o menor mesmo, já que os outros era pra atribuir quem eram os poetas grandes, né, os grandes poetas do nosso tempo. A gente falou, não, então vamos descobrir quem são as grandes ou os grandes poetas pequenos do nosso tempo, né, os menores. Então, tanto que aí nós inventamos um novo termo, né, que não é mais campeão, é campeinho. A final do ano não é final, é finalínima, que é tipo pra ver quem é menor, né. E aí é muito louco porque a gente tenta desconstruir bastante a coisa da competição e da competitividade no menor, que tem mais essa ideia de roda de capoeira, de desconstruir a luta por si, é jogo, é brincadeira, mas pode ser luta, pode machucar, pode matar, mas ó, é isso, então depende muito como você lidar com isso, assim. E aí essa influência da capoeira foi muito importante pra gente nesse sentido. Então no primeiro ano, sei lá, o Zap deu um laptop pro campeão
campeão do ano, o Guilhermina deu R$1.000 pro campeão do ano, a gente deu um arrozinho daqueles com o nome da pessoa, sabe? Foi no MASP a final e aí tinha um hippie lá, ele mesmo escreveu o nome do campeão, que acho que foi o Bob, se não me engano, não, foi o Bob nesse ano, que no outro ano tinha sido o Victor Rodrigues. Então ao invés disso a gente dá um prêmio, o prêmio do nosso ano é um livro publicado. É outra chave de tentar tirar um pouco da competição e botar mais na zoeira, assim. Tanto que a gente fala, você tem um poema longo, então beleza, dá pra resumir ele, né? Tipo assim, sei lá, seu poema é o do... Você vai falar o Faroeste Caboclo lá, não tinha medo tal João de Santo Cristo. Ele podia ser resumido em uma frase só, que é não tinha medo tal João de Santo Cristo e por isso ele morreu. Então, tipo assim, o resto é toda a história. O cara não tinha medo, morreu, pronto, é isso. Então a história disso é tudo. Mas aí o cara faz uma música de 10 minutos, sei lá. Como você acha que o slam atua como um instrumento de mudança social na vida dos jovens, na vida dessa galera mais velha? Igual ontem no Zap eu vi uma senhora, a dona Maurinete, com um livro, assim, a moça. Como você acha que impacta socialmente essa cultura de slam? Eu acho que assim, isso vem no bojo. Não é porque eu acho que não é o foco principal, na real. Eu acho que tem isso, mas eu acho que tem uma vontade das próprias pessoas de se mudar também, sabe? Eu acho que também a gente tá num momento, e aí via Sarau, que também é uma cena que eu frequento, que tem essa mesma proposição. Eu acho que isso acontece, mas não é a necessidade mais importante e tal, sabe? Eu acho que o estar junto é potentíssimo, e aí isso a gente sabe desde os nossos pais, desde os lugares que a gente vem, desde os nossos ancestrais, a gente sabe que estar junto é pólvora, né? E por isso que o tempo todo a galera fica tentando dividir nos dividir, mas então eu acho que a partir daí tem essa coisa da transformação, porque por exemplo a Dona Mauri, que você citou, a Dona Mauri é uma história maravilhosa na real dela, né? Então assim, o slam só potencializa a história dela, não é o slam que fez ela ter uma virada na história, ela que é a história. Eu acho que essa que é a coisa louca do slam e do sarau, quando você fala da sua história, né? Quando você está falando da sua história e não da história do outro, aí que está a potência da coisa. Então tipo, tem muita coisa muito depoimento que é lindo, não necessariamente só pela escrita, não só pela junção da poética, mas pela história e pelo que aquela pessoa conseguiu construir a partir da própria história. Então aí tem o fenômeno da invenção. Eu acho que artista é isso, é saber lidar também com os percalços e com as próprias limitações e tal. Então eu acho que tá mais aí do que, eu diria mais isso, que as pessoas que colam no slam são poderosas, são fodas. Pode falar isso? As pessoas do slam são fodas, as pessoas que colam, e é fruto da história dessas pessoas que colam lá que o slam é potente. Não, só que é isso, o slam também é uma ágora que dá o espaço para essas pessoas mostrarem quem são, e aí é que vem as grandes transformações. Mas eu acho que as pessoas já são a transformação, né? E não o slam em si. O slam é só a reunião tribal, James Brown e Alvinho, uau, orgulho brotou e tal, né? Tipo, é isso aí, Stalin tambor. Eu acho que você é a pessoa mais apropriada para essa pergunta. Fala em poucas palavras como a poesia mudou sua vida. O que é a poesia para você? É para um corte. O que a poesia para mim é como... Tem um livro do Chacal que eu muito curti, assim, que eu acho foda, que é A Vida é Curta pra Ser Pequena. Eu acho que é um poema forte, assim. A vida é curta pra ser pequena. Ou mais curto ainda, por exemplo, na ideia do Nano, tem um do Lemis que eu acho massa, que é Distraídos Venceremos. Então, assim, a gente também não tá planejando tanto, as coisas estão acontecendo, nós estamos se virando. Agora, pensar, assim, porque eu não lembro de um poema exatamente falando sobre a poesia ter mudado alguma coisa, mas eu
tem vários poemas que eu acho muito potentes, cultos. Por exemplo, O Coletivo de Povo é Pólvora, do Paulo Daura. O Coletivo de Povo é Pólvora. O que a poesia representa pra você? É que essa pergunta é a que a gente sempre faz. Eu devia ter escrito já um poema sobre isso, porque é uma pergunta que sempre se faz e aí você sempre fica pensando. Eu não sei fazer um poema sobre isso. Mas eu, por exemplo, responderia com um poema meu aí que é Minha Causa, Minha Vida. Aproveitando o corte, quantos minutos tem aí, por favor? 22 e 40. Faz um favor, pausa ela e começa a gravar. Porque se chegar no 30, para.